Imagine você acordar num dia comum e antes que o sol se ponha, sua vida inteira muda para sempre. Imagine trilhar um caminho com convicção, cheio de certezas, e de repente cair no chão diante de uma luz tão forte que seus olhos não suportam. Imagine ouvir uma voz do céu e perceber que tudo o que você acreditava estava incompleto. Essa não é uma ficção. Essa é a história de um homem que perseguia cristãos e se tornou o maior pregador de Cristo. Essa é a história da conversão de Saulo. E depois de ouvir isso, você nunca mais vai olhar para sua própria jornada da mesma forma. Saulo de Tarso, um nome que para muitos cristãos da época causava medo. Um fariseu zeloso, estudioso da lei, nascido em Tarso da Cilícia, educado aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados de Israel. Desde jovem, Saulo foi ensinado a obedecer cada letra da Torá. Ele acreditava de todo o coração que aqueles que seguiam Jesus estavam profanando a fé dos seus antepassados e por isso os perseguia com fervor. Ele estava presente no apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Não apenas presente, mas aprovando. Segurava os mantos dos que lançavam as pedras. Com seus olhos, viu a fé de um homem sendo esmagada, pedra por pedra. E ainda assim, Saulo não vacilou. Para ele, aquilo era justiça. Saulo acreditava que defendia a verdade. Seu zelo era inflamado pela convicção, mas a verdade, muitas vezes, é maior do que nossa compreensão, e Deus sabia. Saulo tinha o coração forte o suficiente para liderar, só precisava enxergar com os olhos da alma. Certo dia, movido por seu zelo, Saulo pediu cartas ao sumo sacerdote. Ele queria autorização para ir até Damasco e prender qualquer um que fosse encontrado seguindo o caminho, como os primeiros cristãos eram chamados. Homens, mulheres, não importava. Se alguém proclamasse Jesus como o Messias, Saulo queria vê-lo atrás das grades. Mas o céu tinha outros planos. No caminho para Damasco, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz brilhou do céu, tão intensa que o fez cair por terra. E então, uma voz ecoou, poderosa, cortando o silêncio dos céus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, atônito, cego de luz e cheio de temor, respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio como um trovão que muda o rumo da alma. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ali, naquele chão, o perseguidor caiu e nasceu o futuro apóstolo. Saulo levantou-se, mas não podia ver. A luz que o cercou havia tirado sua visão. Guiado pela mão de outros, foi levado até Damasco. 3 dias de escuridão, 3 dias de silêncio, 3 dias de reflexão profunda. Imagine a mente de Saulo nesses dias, a culpa por cada cristão preso, por cada lágrima causada, a voz de Estevão ecoando, a luz, a voz de Jesus. Na casa de Judas, na rua chamada Direita, ele esperava. Não com arrogância, mas com um coração quebrado. Ali, ele não era mais o fariseu implacável. Era um homem em busca de sentido. Talvez ali ele tenha chorado como nunca antes. Talvez tenha lembrado de cada rosto que perseguiu. A dor que ele causou agora doía nele. Era o início de uma nova jornada. Enquanto isso, Deus falava com outro homem, Ananias, um discípulo fiel, residente em Damasco. Deus o chama numa visão. Vai à rua direita e pergunta por Saulo. Ananias hesita. Ele sabia quem era Saulo, sabia do perigo, mas Deus respondeu: Este é para mim um vaso escolhido. Obediente, Ananias vai. Entra na casa, se aproxima do inimigo e o chama de irmão. Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. E naquele momento,
Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Ele voltou a ver. Mas não apenas com os olhos, ele passou a ver com o coração. Ali, naquele momento, uma nova visão nasceu, e não apenas física. Ele passou a enxergar com a alma, com discernimento, com humildade. Saulo foi batizado, e pouco tempo depois, já pregava nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que o conheciam ficaram confusos. Não é este o que perseguia os que invocavam esse nome? Mas o que para os homens era confuso, para Deus era claro. Saulo passou a ser chamado de Paulo. O perseguidor virou missionário, o caçador virou pescador de almas, e seu nome atravessou os séculos. Logo nos primeiros dias de sua nova missão, Paulo teve que fugir de Damasco escondido, descido por um cesto pelas muralhas da cidade. Aquele que antes colocava medo, agora precisava escapar como um fugitivo. Ele foi rejeitado por muitos cristãos que ainda temiam sua reputação. Foi Barnabé quem acreditou nele e o apresentou aos apóstolos. Eu o vi pregando com ousadia. Ele realmente mudou. A partir dali, Paulo mergulhou numa vida de total entrega. Caminhou milhares de quilômetros, enfrentou prisões, naufrágios, perseguições, mas jamais recuou, jamais calou sua voz. Em Listra, ele foi apedrejado e deixado como morto, mas se levantou. Como quem diz, enquanto Deus quiser, eu ainda tenho fôlego para pregar. Em Filipos, preso e acorrentado, ele e Silas cantaram louvores à meia-noite, e o chão tremeu. As correntes se quebraram. Mas mais importante do que a libertação física foi a conversão do carcereiro. Em Atenas, ele enfrentou os filósofos. No Areópago falou do Deus desconhecido. Ele não usava espada, usava sabedoria, e cada palavra era como fogo no coração dos que ouviam. Ele escreveu cartas que moldam a fé até hoje. Efésios, Gálatas, Romanos, cartas feitas em prisões, com a alma rasgada, mas o espírito cheio de esperança. A história de Paulo nos mostra que ninguém está fora do alcance da graça, que Deus escolhe não os perfeitos, mas os disponíveis, que ele transforma perseguidores em profetas. Paulo não buscava fama, não buscava templos com seu nome, ele buscava almas. Ele dizia: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez hoje você se sinta longe demais. Talvez você tenha dúvidas, medos, pecados, mas Paulo prova que um encontro com Jesus muda tudo. Mesmo que sua visão se apague por um tempo, mesmo que você precise passar pela cegueira da alma, quando Cristo se revela, o mundo nunca mais é o mesmo. Se essa história tocou seu coração, se de alguma forma você sentiu Deus falando com você, então deixe o seu like agora mesmo e se inscreva aqui no canal Minutos Sagrados. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que também precisam ouvir essa verdade. E se você quer continuar mergulhando em histórias bíblicas como essa, já tem outro vídeo aparecendo aqui na tela agora mesmo. Clique nele e siga nessa jornada de fé, conhecimento e transformação. Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, assim como Paulo, você também pode viver uma nova história. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e graça.